Graças, paz, abençoados. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Cristo eterno, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Há alguns títulos que ele tem que mostra que ele é fraco. Nosso Cristo é fraquinho, né? Senhor dos senhores, Rei dos reis, o eterno, o todo-poderoso, o bendito de todas as nações. Maravilhoso é o nome dele. Amém? Então eu sou o irmão Van e quero dar continuidade a esse estudo sobre a igreja, tanto a igreja nos tempos de Paulo, de Pedro, de João, nos dias de Jesus, tanto a igreja deles, como a igreja nos dias de hoje não recebe nenhuma, olha o que eu estou lhe dizendo, nenhuma influência maligna. Entendeu aí? Não recebe, não opera em nós, é mentira, é engano da religião, seja ela qual for. É mentirosa esta mensagem de dizer que a igreja, um irmão, uma irmã, um crente, um nascido de novo, um eleito, receba uma influência maligna. Isto é mentira. Vou provar agora. Vou provar nesse versículo aqui, neste vídeo. Amém? A você do canal, meus parabéns pela sua inscrição, pelos seus comentários. Muito bem-vindo. Todos os comentários. As críticas, os elogios, as críticas construtivas, também alguns comentários negativos, né? Mas graças a Deus todos os comentários deste canal Metanoia têm sido aceitável para a glória de Deus. Então parabéns por você, né? Se você aceita ou não a escatologia consumada, o nosso ensino, sem problema nenhum. Mas a você que aceita, parabéns. Vamos juntos caminhando e crescendo no conhecimento do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Então, mais uma vez, quero dizer a você, a irmã Luciana, né? A minha bênção, a minha amada, né? A minha rainha, ela não está podendo ainda hoje. Mas eu acredito que no próximo sim. Né? Ela pediu aí um abraço, um beijão no coração de todas as irmãs do canal, você que está nos vendo pela primeira vez, e mandou a graça, né, e a paz para todos. Então, vamos lá, para a gente ganhar aqui um tempinho. Hoje eu vou falar sobre isso aqui, ó, do Espírito que agora atua ou opera nos filhos da desobediência. Está justamente nesse versículo. Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu já falei dos filhos, falei desobediência, certo? Falei aqui noutro tempo andaste no curso. É só você ir vendo aí os vídeos anteriores que você vai se atualizar. E aí depois você vai chegar a uma conclusão, você vai perceber que aqui não é uma criatura, um espírito criado, um Satanás, Lúcifer. Não. Você vai perceber, você mesmo já está notando isto, certo? Então, do espírito que agora este poder, esta potestade, né? Paulo diz que agora opera. Então perceba, né, as palavras, as conjugações, os verbos. Você vai perceber aqui o que Paulo diz, que outro tempo, né, eles eram, ele diz aqui, ele vos deu vida aos gentios, e também Paulo diz no versículo 5, ele nos deu vida, ou seja, tanto gentios como judeus e gentios, em Cristo, na cruz, morte e ressurreição, receberam vida, e isso significa dizer, surgiu, né, com o surgimento da nova criatura.
Quem está em Cristo, nova criatura é, não da carne. O que foi feito não foi o corpo carnal, o externo, mas o que é incorruptível, o nosso espírito, o que é perfeito, o que foi perfeito na cruz de Cristo Jesus, na ressurreição, com Cristo Jesus. Então agora nós vamos ver aqui, ó, do Espírito que agora opera. Então perceba que Paulo diz que agora, no momento de Paulo, no tempo de Paulo, no ano do que Paulo estava, no mês, no dia, no ano, na hora, antes de 70, este poder, potestade, estava operando em quem? Perceba aqui, ó, nos filhos da desobediência, nos incrédulos. Aqui, ó, que agora, esta palavra aqui, agora, Paulo usou um advérbio, nin, aqui, ó, agora. Paulo usa um advérbio grego, nin, para dizer agora, neste tempo presente. Para ser mais preciso, a partir da cruz, Paulo está dizendo, a partir da cruz, esta potestade, este poder, não opera mais na igreja. Ele só opera nos filhos da desobediência. Então, nin, para agora, que é o verbo, que é uma palavra grega, um advérbio, é a mesma coisa que Paulo está dizendo assim, olha, a partir de agora, a partir da cruz, este poder, esta potestade, não opera mais nos filhos de Deus, nos que foram ressuscitados com Cristo na sua ressurreição. Eles só operam, preste atenção, para você não ser mais enganado, nem enganada. Pode dizer, um espírito maligno está operando na vida de um crente, derrubou um pastor, derrubou a irmã, derrubou não sei o quê. Não, está errado. A partir de agora, ele só opera este poder, segundo Paulo, no tempo de Paulo, antes de 70, só opera nos filhos da desobediência. Ou seja, nos filhos que obedecem o evangelho da graça de Cristo, ele não opera, ou não operava na partida depois da cruz. Depois da cruz, não. Aí tem aqui, ó, aí ele diz que agora opera. Então, eu falei o agora, certo? Esta potestade, poder, só operava ou atuava nos filhos da desobediência. Aqui, ó, que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, nos incrédulos. Desobediência aqui também significa incrédulos, descrentes. Ou seja, resumindo aqui, desobediência, ou os desobedientes, ou os incrédulos é a mesma coisa de mortos espirituais. Então, este poder era sinal da incredulidade, a descrença era ou foi o maior sinal para Paulo de que eles estavam mortos espirituais ou moralmente. Entendeu aí a mensagem? Então, descrentes, incrédulos, ou descrentes, desobedientes, descrentes ou incrédulos. Em outras palavras, morto espiritualmente, ou morto espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. A gente leu isso, versículo 1, diz: e vos vivificou, estando vós, aqui, estando vós. E no versículo 5 diz, presta atenção, estando vós, já falei isso no vídeo passado, estando nós, estando vós e estando nós. Paulo diz, estando vós, gentios, e estando nós, judeus. Ou seja, tanto gentios como judeus estavam na incredulidade, estavam mortos espirituais, ou eram descrentes. Mas em Cristo, quando Cristo veio para os eleitos, para a sua igreja, para o seu povo, para os seus escolhidos, morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, a nova criatura, e deixaram de ser
descrentes e deixaram de ser incrédulos e passaram a crer na ressurreição, na morte e ressurreição de Cristo, passaram a crer no evangelho poderoso, que é o evangelho da graça, que dá esta metanoia, e foram sinal de que foram ressuscitados espiritualmente. Beleza? Agora, estando vós mortos, estando nós mortos, todos, tanto vós como nós, versículo 1 e versículo 5, significava dizer, Paulo, aqui nós e vós, significa dizer que todos ou toda humanidade estava debaixo do pecado. Tanto gentios como judeus estavam debaixo do pecado, da desobediência de Adão, ou mortos em Adão. Aí é que vamos chegar a isto aqui, ó. Em que sentidos eles estavam mortos? Vós aqui, nós com eles, né? E o versículo 1 aqui, ó, estando vós gentios e nós, os 5, vós gentios e nós judeus. Então, tanto gentios como judeus, judeus e gentios, todos, ou seja, toda a humanidade estava debaixo do pecado, em desobediência e mortos, né? Ou morta, perdão, toda a humanidade estava morta espiritualmente. Aqui, ó, Romanos capítulo 3, a prova disso, eu vou usar poderia usar diversos versículos, vou usar um versículo, Romanos capítulo 3, e vamos ler aqui alguns versículos a partir do versículo 9. Preste atenção aqui, por favor. Pois que somos nós, judeus, mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos ou gentios, todos, preste atenção aqui, judeus como gregos, como gentios, todos estão debaixo do pecado. Toda a humanidade. 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há nenhum judeu, nenhum gentio. Toda a raça humana estava mergulhada no pecado, estava morta espiritualmente, então não há um justo, nem judeu, nem gentio. Não há ninguém que entenda, nem judeu, nem gentio. Não há ninguém que busque a Deus, nem judeu, nem gentio. Morto espiritualmente. Todos se extraviaram, tanto judeu como gentio, e juntamente se fizeram inúteis, tanto judeus como gentios. Não há quem faça o bem, nenhum homem. Antes da cruz, preste atenção, tudo isso aqui antes da cruz, não há nenhum só. 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. 16. Em seus caminhos há destruição e miséria. 17. E não conheceram o caminho da paz, nem judeu nem gentio. 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos, nem judeus, nem de gentios. Agora, olha o versículo 23, porque todos pecaram. Todos. Como é que Paulo pode dizer que todo mundo pecou? Porque ele está se referindo ao pecado de Adão, ao pecado no Éden. A desobediência de Adão gerou tudo isto aqui. Todo o capítulo 3, do versículo 9 ao versículo de Romanos, ao versículo 18, fala do pecado de Adão, a consequência. Olha o que gerou para toda a raça humana. Todos pecaram, tanto judeus como gentios, nasceram debaixo do pecado e destituídos estão da glória de Deus por causa, né? Estavam aqui, mas Paulo usa estão porque se referindo ao pecado de Adão. Então, morto em que? A humanidade estava morta em quê? Morta
espiritual ou moralmente. Então, os textos de Efésios, capítulo 2, aí você volta lá para Efésios, capítulo, você entendeu isso aqui? Capítulo 2, do versículo 1 ao 13, certo? Do versículo 1 ao 3, perdão. É óbvio, é lógico que Paulo estava se referindo em Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 18 e o versículo 23, Paulo estava se referindo à queda de Adão. Em Adão representava toda a humanidade. Em Adão, Adão peca, todos pecaram. Adão se afasta de Deus, todos estavam afastados. Adão desobedece, toda a raça humana estava em desobediência. Entendeu aí? É tão verdade que Paulo estava falando aqui de Adão. A desobediência de Adão gerou duas, olha só. A desobediência de Adão gerou duas consequências gravíssimas. Aqui, ó, quando ele vem para cá, Romanos capítulo 6, olha só. Romanos capítulo 6, versículo de número 23, que diz, ó, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a desobediência de Adão, está se referindo aqui a Adão. Vamos ver aqui as duas principais consequências gravíssimas para o casal, né, que no Éden pecaram, erraram, desobedeceram. Então, a desobediência de Adão gerou duas consequências gravíssimas para o casal no Éden. E isto também passou para toda a humanidade posterior. Adão desobedece, todo mundo estava em desobediência. E isto de Adão até a cruz. Deus formou Adão. Olha uma historinha que eu vou contar para você. E está na Bíblia, viu? Deus formou Adão do pó da terra, segundo as Escrituras. Ah, meu irmão Van, mas isso é uma mitologia grega, hebraica, aramaica, lavaica e assim vai. Não, mas isso aí é uma acrescentação no texto. Não interessa. Eu vou falar o que o texto está falando. Eu vou usar o texto. Se foi uma mitologia, se foi uma historinha da carochinha, não interessa. Eu vou citar o texto e vou dizer o que o texto... E vou ler o que está no texto, o que está na Bíblia. Deus formou Adão do pó da terra e depois criou a mulher da costela dele, de Adão. Gênesis, vamos lá para Gênesis, para a gente entender Efésios capítulo 2. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso aqui para a gente não interessa agora, né? Nem soprou em suas narinas também não. O que interessa é isso aqui, ó. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus formou um homem, certo? E depois lhe deu o nome de Adão. Adão, homem de barro, Adão. Deus formou. Eu estou lendo o texto. Se é uma mitologia ou foi tirado de algum outro livro, para mim não interessa agora. No momento só interessa aqui. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Versículo de número versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Sono pesado, se foi com anestesia, ou como foi, não me interessa. O que me interessa é isso aqui, ó. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar.
Se o homem nasce com uma costela a mais, uma costela a menos, uma costela quebrada ou sem costela, não me interessa. O que me interessa é o que eu vou, é o meu raciocínio para chegar em Efésios capítulo 2, saber que Deus formou Adão e da costela deste homem, Deus formou, tirou da sua carne uma costela, a costela e cerrou a carne em seu lugar. Essa cirurgia aqui não me interessa. Interessa que foi feita a mulher. Versículo 22. Aqui, interessa isso aqui, ó. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Aparece o nome dele, Adão. Então formou uma mulher de onde? Da costela de Adão. Como foi essa cirurgia? Se teve participação de algum médico especialista nisso aí, não me interessa. Se ele cortou, não me interessa, não nos interessa aqui agora. O que interessa é que Deus formou Adão do pó da terra e da costela deste homem, Deus tirou. Estou usando só o texto, beleza? Formou uma mulher. Agora, então Deus formou Adão do pó da terra e depois criou a mulher da costela de Adão. O texto diz isso? Pronto, vamos andar em cima do que o texto diz. Esse casal, Adão e Eva, semi-eternos, porque eles não eram eternos quando Deus fez, eles poderiam ser eternos se eles comessem da árvore da vida. Como eles não comeram, morreram. Então, mas este casal eram semi-eternos, semideus também, né? Eles poderiam viver por toda a eternidade se Deus permitisse que ele comesse da árvore da vida. Eles viviam no paraíso, desfrutando da presença de Deus. Capítulo 2, versículo 15. Olha só como eles viviam numa bela e harmoniosa comunhão com Deus. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavar e o guardar. Aqui essa comunhão, Deus vai durante o dia, da virada do dia, 6 horas da manhã, 6 horas da noite. Deus passava lá e Adão, opa Senhor, beleza, tudo tranquilo, estamos aqui, está tudo em paz. Né? Adão e Eva estavam lá guardando, cultivando, cuidando da terra, certo? Tranquilidade. Então, esse casal, eles viviam no paraíso desfrutando, né, da presença do seu Deus. Agora, até aí, tudo tranquilo, tudo beleza, tudo nas mil maravilhas. Este homem, Adão, aqui, este homem, um certo dia, recebe a seguinte ordem de Deus. Amanheceu o dia, o galo cantou, amanheceu o dia, Deus chega para ele e diz assim. Olha o que é que Deus diz. Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Aqui, ó. E tomou o Senhor Deus o homem da terra do Éden para o lavrar e o guardar. Olha o que é que Deus vai dizer. 16. Uma certa manhã, né? Depois que o galo canta, Deus chega, se apresenta e diz, Adão, a parada agora é a seguinte. E ordenou o Senhor Deus, deu uma ordem ao homem, dizendo, Adão, preste atenção. Preste atenção, Adão, no que eu vou lhe falar, é muito sério. De toda árvore do jardim comerás livremente. Está vendo aí, Adão, todas essas árvores aqui, você pode comer à vontade. Até, meu irmão, a barriga roncar. Até você saciar e ficar com bucho. Tamanho do mundo. Você e sua mulher podem comer à vontade. Mas, agora, no 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não me interessa aqui agora. O que significa a árvore do conhecimento, irmão Van, do bem e do mal, conhecimento do que é a ciência que não me interessa aí. O que interessa é o meu raciocínio. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta árvore que está no meio do jardim que eu coloquei, não coma, Adão. Porque no dia em que dela você e sua mulher comerem, certamente você e sua mulher vai morrer. Pronto. Esta foi a ordem que Deus disse. Adão, vem cá, meu filho. Eu te coloquei aqui no meio do jardim, tá vendo aí? Desfrute de tudo. De tudo, certo? Seja uma bênção você e sua mulher. Agora, só eu vou lhe pedir uma coisa.
Interessante, irmão. A única coisa que Deus pediu, Adão fez o contrário. A única ordem que Deus disse que ele não fizesse, Adão fez. Desobedeceu. Adão, tu poderia fazer o que tu quisesse, Adão. Comesse o peixe que tu quisesse, os animais que tu quisesse, levasse a mulher para passear para onde tu quisesse. Adão, tu podia andar no paraíso de noite, de dia, bagunçar, dançar, fazer o que tu quisesse. Eu só vou te pedir uma coisa que tu não faça. Foi a única coisa que Deus disse não, e Adão fez. O contrário. Fez exatamente aquilo que Deus não queria, certo? O homem desobedece. Come. A primeira consequência é imediata. Presta atenção aqui, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não coma, Adão. Preste atenção, Adão. Não coma. Porque no dia em que dela comer, ou comeres, certamente você vai morrer. Você vai morrer. Certamente morrerás. Olha aqui, ó. No dia que você comer, certamente morrerá. Eu vou só lhe fazer uma perguntinha aqui antes de continuar. Adão comeu do fruto, da árvore, sei lá o que era. Uns dizem que é maçã, a religião católica. Na religião evangélica diz que foi melancia, não sei. Mas Adão comeu desse fruto, comeu. Adão morreu no dia, ó, no dia, presta atenção aqui. No dia em que dela comer, você vai morrer. Adão comeu, comeu. Eva comeu, comeu. Deu ao seu marido, ele comeu, comeu. Eles morreram no mesmo dia? Não. Mas o Senhor Deus disse, no dia em que dela comer do fruto, certamente você morrerá. Aí vem aquela história da serpente. Não vou entrar nos detalhes. A serpente veio no ouvido de Eva, plá, 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 porque era mulher, de sexo mais frágil, e lá vai, e não sei o que e tal, tu não vai morrer não, porque Deus sabe que no dia que tu comer serás iguais a Deus, conhecedor do bem e do mal. E pai, Eva olhou para a árvore e se encantou. Eva olha para aquela árvore bonitinha, parecia até uma árvore de Natal toda enfeitada. E ela se encanta. E naquele encanto ela vai e pega aquele fruto e eu acho que o fruto ainda estava meio verde. E de repente, tum, abre em Eva o quê? Um leque, outro leque, e leques, e mais leques, e mais leques de conhecimento e de entendimento. Pausa, peraí. Vamos voltar para cá, presta atenção. O homem desobedece, Adão desobedece, come. E vem a primeira consequência, é imediata. Mas aqui não diz no dia, e por que ele não morreu? Morreu. Adão morreu no mesmo instante que ele comeu aquele fruto, aquela árvore. Não, mas o texto diz que Adão não morreu não. Adão ficou vivo? Sim, mas eu vou mostrar para você que ele morreu. No mesmo dia que ele comeu, Adão, pum, morreu. Não tinha aqui, ó, a morte, a primeira, foram duas mortes de Adão. Preste atenção aqui. A primeira morte foi imediata. Comeu, bum, o leque. A mente, os pensamentos, as intenções, as malícias carnais brotaram. Veio lá do fundo, foi despertado, foi descoberto. Atingiu o lado carnal, material, maligno de Adão e Eva. Presta atenção aqui comigo. No dia em que você comer, você vai morrer. Morreu, morreu. Olha só. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Gênesis ainda capítulo 2 e o versículo 25 diz: e ambos estavam nus. Tinha malícia? Não. Eles tinham curiosidade? Não. Eles tinham desejos maliciosos de se esconder e fazer coisas escondidas? Também não. Ambos estavam nus.
O homem e a mulher, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui, ó. A malícia estava lá dentro, no coração, guardadinho, intacta, debaixo de 7 chaves. Mas o que eles comeram, o que Eva comeu, que deu ao seu marido, abriu as portas dos desejos profundos carnais, maliciosos, malignos, pecaminosos. Foi lá aqui, ó. Então, Adão quando caiu toda a humanidade. Paulo diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, e a consequência disso, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus até a cruz. E isso permeou até a cruz. Então está aqui. Ambos estavam nus. E qual o problema? O homem e a mulher. Só tinha eles dois também, né? Sua mulher. E não se envergonhavam. Estava só os dois, tinha um animalzinho ali, passava, um galo, um macaco, né? E assim, mas não tinham malícias, ok? Primeira coisa, a morte espiritual. Não tinham vergonha, não tinham vergonha. O homem e a mulher não tinham malícia carnal, não conheciam os desejos malignos carnais. Capítulo 3 agora, de Gênesis. Capítulo 3, versículo de número... capítulo 3, versículo 6. Versículo 6, olha só. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Não me pergunte que tipo de árvore. Ah, irmão Van, isso era árvore de Papai Noel? Não. Ah, isto era árvore de Natal, árvore... Também não. Agora não é momento de falar sobre isso. Agora é momento de falar da queda. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Olha só o desejo depois que ela ouviu algo de alguém. Alguém apareceu no jardim do Éden e disse, ei, Eva, esta árvore aí que Deus disse que tu não comesse, porque no dia que tu comesse, né, tu iria conhecer o bem e o mal, tu vai ficar eterna, tu não vai morrer não. Então essa voz despertou em Eva uma grande curiosidade. E ele diz aqui, ó, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Olha o desejo. De onde partiu esse desejo? O desejo carnal já tinha ativado a voz que ela ouviu, já tinha ativado o desejo carnal maligno, os desejos profundos da carne, né? Aqui, ó, e a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu e eles se lascaram. Foi a partir daqui que esse casal se lascou. Por quê? Porque aqui, meu irmão, começou toda a desgraça da humanidade. Quando ela comeu, ele comeu, ela desobedeceu e ele desobedeceu, começou toda a desgraça, degradação de pecados, de desejos carnais, todo mal para toda a humanidade atingir. Veja que é tão verdade que até hoje a nossa carne não se prostra, não se rende à verdade. Ela é enganosa, mas como Deus, pela misericórdia, nos aperfeiçoou na cruz e nos deu uma nova criatura, nos ressuscitou, hoje nós somos seguros, agarrados, amarrados no poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória dele. Então, aqui, ó, ao comerem desse fruto, ou ao ingerir este alimento aqui, ó, comeu, ingeriu este alimento, foi ativado, isso mesmo, foi ativado ou foi desbloqueado
estava no bloqueio. O homem tinha um chip carnal, desejos malignos, estava bloqueado. E quando ela come, foi desbloqueado. Da Adão foi desbloqueado o quê? Todos os desejos carnais que eles nunca tinham sentido antes. Sim ou não? Sim! Capítulo 2, versículo... Capítulo 2, olha só, eles não sentiam isso, versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Um olhava para o outro, é como se veste roupa, normal, olhava para os seus órgãos genitais, normal, olhava a beleza, tanto faz. Ou Adão olhava para Eva, não tinham vergonha, ou seja, eles estavam à vontade, não tinham malícia. Então era tudo normal. Mas quando provaram isso aqui, ó, quando eles provaram isso aqui, capítulo 3, presta atenção, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, árvore desejável para dar entendimento. Presta três características dessa árvore. A árvore era boa, agradável e dava entendimento. Presta atenção. A árvore era boa, agradável e de bom entendimento, certo? Dava entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e eles se lascaram. Daí para frente, meu irmão, daí para frente, olha a agonia para toda a humanidade. Eles caem, a primeira queda, olha, você vai ver aqui agora. Agora olha o capítulo 3, então preste atenção aqui. A árvore tinha, os desejos carnais, eles não foram ativados aqui, foram desbloqueados, todos os desejos aqui foram desativados, ativados, desbloqueados, todos os desejos carnais. Só de Adão? Não, de Eva também. Ou seja, daí para frente, todos que nasceram debaixo dessa maldição, desses desejos malignos, intensos da carne. Ou seja, eles saíram do espiritual, né, e caíram para o carnal. Presta atenção aqui. Aí vem aqui, ó, o casal caiu. Caiu Adão, caiu toda a humanidade. A morte espiritual foi imediata. A primeira morte veio aqui. No dia em que você comer, você morre. Foram duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Mas a primeira foi a espiritual, que foi imediata. Veja bem, comeram, andavam nus. Eles tinham vergonha? Não. E por que depois que comeram apareceu isso aqui? Agora veja bem, depois que eles comeram aqui, olha a desgraça aqui, comeram. Agora, o casal cai Adão, cai a humanidade. Então vem a primeira morte imediata, a morte espiritual. Abriram os olhos carnais, ou seja, receberam entendimento, conhecimento da carne, da criatura externa. O externo, o carnal, começou agora a envolver, certo? A tomar posse dos pensamentos de Adão e de Eva. Tiveram entendimento de tudo que a carne produzisse. Tiveram conhecimentos profundos dos desejos carnais e etc. O casal morreu moralmente e espiritualmente. Perceba aqui, abriram os olhos, perceberam que estavam nus, esconderam-se, tiveram vergonha e medo de Deus. Assim que eles comeram isto aqui, o carnal veio à tona, aos leques dos desejos da carne. Tudo que estava oculto, escondido lá dentro do coração do homem, de Adão e Eva, veio à tona.
né, começou a produzir isto aqui, ó. Os olhos foram abertos, perceberam que estavam nus, esconderam-se, tiveram vergonha e medo de Deus. Capítulo 3, versículo 7 ao 9, para a gente fechar. Presta atenção aqui agora nessa revelação, ó. Depois que eles comeram, a primeira queda foi essa aqui, ó, a queda espiritual. Todos pecaram em Adão e se afastaram em Adão da glória de Deus. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, a desgraça no mundo em Adão. Aqui, ó. Então, aqui depois que eles comeram, imediatamente come do fruto proibido que Deus disse, não coma, que você vai morrer. Eles morreram espiritualmente aqui, ó. Então, foram abertos os olhos. Eles não tinham os olhos abertos. Que olhos são esses? Os olhos da carne, os desejos da carne, né? As intenções da carne. Foram abertos os olhos de ambos, tanto de Adão quanto da sua digníssima esposa, que nunca enganou Adão. E conheceram, olha só, eles não tinham esse conhecimento, conheceram que estavam nus, eles não tinham vergonha, eles não se conheciam, eles tinham ato, né, a relação sexual, mas não tinha malícia, não tinha essas coisas que fantasiam por aí. Então, se conheceram e conheceram que estavam nus. Olha como mudou. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Para que se cobrir? Se eles não tinham malícia. Está entendendo aí? Olha a morte espiritual. Aqui foi a primeira morte. Imediatamente, ao comerem o fruto, aconteceu isso aqui, ó. E tem mais. Versículo 8. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Toda viração do dia, o Espírito do Senhor estava lá. Adão, Eva, e opa, tinha aquela comunhão, a glória e tal, aquela conversa para saber como estava indo. E esconderam-se, eles não se escondiam. Olha, eles entram, olha a manifestação da carne. Esconderam-se de Deus, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha como caiu do espiritual para o carnal. A comunhão que eles tinham com o Espírito já não tinham mais, já não tinha esse desejo. Por quê? Porque estava ativado, né, tudo aquilo que a carne provoca, aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, 16 e o 17. O Espírito, a carne aqui já estava lutando contra o Espírito. O Espírito aqui já estava enfraquecido, já estava dando lugar à carne. Por quê? Ouvia a voz de Deus, que Deus passeava na viração do dia, e esconderam-se. A carne já estava tomando o seu lugar de pecado, de desobediência, né? E fazendo a vontade da carne. Adão e sua mulher saíram da presença do Senhor Deus e foram se esconder entre as árvores. 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Será que Deus não sabia quando Adão estava por trás do pé da mangueira? Será que Adão não sabia, Eva não sabia, Adão não sabia, Deus não sabia que Eva estava atrás do pé da bananeira? Sabia. E por que ele disse onde estás? É para você entender que Deus fala a tua linguagem, né? Que Deus não é um robô, que Deus não é uma máquina. Deus fala a tua linguagem. Adão, tu está onde, Adão? Diga aí, meu irmão, cadê tu? Então, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Até o 10, para a gente fechar. Olha a resposta de Adão. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Adão tinha medo de Deus? Não. Por que ele temeu? Porque a carne, meu irmão. Adão já estava envolvido, né, nos sentimentos, nos pensamentos, nos desejos da carne, fazendo o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, fazendo a vontade da carne. Temi a vontade da carne, porque estava nu a vontade da carne, e escondi-me a vontade da carne. Eita glória! Grande é a revelação. Aqui passou toda esta vontade da carne, vou parar por aqui, certo? Ou seja,
se afastaram da vida espiritual e mergulharam nos prazeres carnais. Uma depravação total, certo? De Adão e Eva. A segunda consequência da desobediência foi a morte física. Isso no próximo vídeo. Você está vendo a primeira consequência da desobediência no Éden, de Adão e Eva. A morte espiritual. Esses desejos, estas práticas, né, significam morte espiritual. Adão disse: ouvi tua voz soar no jardim. Temi, estava nu, percebi que estava nu e me escondi. São o quê? Desejos, vontade da carne. Veja o que diz lá em Efésios. Olha só. Efésios, capítulo 2. Veja se Adão não estava fazendo a vontade da carne já. Capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha o 3. Olha o 3. Os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne. Temi, estava nu, tive vergonha, me escondi. Os desejos da carne, a carne diz: se esconde, tem medo, rapaz, tu vai passar vergonha, ele é santo, ele é o teu Deus, ele é teu Senhor, ele é o Criador, está chegando. Que nada, pai, tu tal como tu tá desprovido de roupa, vai fazer uma roupa para tu. É o desejo da carne ou não é? É. Fazendo a vontade da carne, ou seja, fazendo a vontade nos desejos. Adão sentiu os desejos da carne, que é a morte espiritual, fazendo a vontade da carne, morte espiritual, e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Está vendo aí? Você viu agora, prestou atenção, que quando Adão e Eva pecaram, aquele casal pecou, toda a humanidade peca. Adão saiu da graça para a desgraça do pecado. Adão saiu do espiritual e entrou nos desejos, no reino carnal, né? Nos desejos carnais, malignos. Ou seja, toda a humanidade também passou a herdar de Adão e Eva este pecado, esses desejos, a andarem nos desejos carnais. Adão e Eva representam isso aqui, ó. Ou seja, o que Adão fez lá no jardim na desobediência também passou a toda a humanidade. Beleza? Próximo estudo, o irmão Van vai trazer para você a morte física. A morte física de Adão e Eva. Consequência da desobediência chegou até aqui. Agora, quando chega na cruz, o que estava morto espiritual, ele desce com Cristo na sua morte. Quando ressuscita, Adão fica na cruz e ressuscita a nova criatura. Eita glória! Em Cristo Jesus, não mais em Adão, mas em Cristo Jesus. Eita glória! Para a glória, aleluia, do nosso Deus. Glória a Cristo. Glória a Deus. Glórias ao Pai do nosso Espírito. Dá o like, confirma aí, se inscreva neste canal e não perca o próximo estudo para a glória de Deus. Deus te abençoe grandemente no conhecimento, na graça de Cristo Jesus. Paz a todos.